Então, aqui eu até retraduzi o título, né? Transformando as adversidades no caminho para a iluminação. E o texto raiz vai dizer, o texto do Geshe Chekawa, quando todo o mundo está cheio de maldade, transforme a adversidade na senda da iluminação, no caminho para a iluminação. Então, não é porque o mundo está cheio de perturbação que nós devamos esmorecer, que nós devamos desistir desse ideal, que nós devamos desistir da nossa prática espiritual. Muito pelo contrário. Na verdade, nós deveríamos ver o sofrimento ao nosso redor como uma espécie de um chamado, realmente, como um estímulo. Talvez a palavra chamado seja muito forte, mas como um estímulo, como um encorajamento para agir ainda mais, para se dedicar ao Dharma ainda mais. Tem um texto alguns textos, na verdade, que falam disso. Quando você vê uma pessoa em extremo sofrimento, você deve pensar: eu devo colocar o Dharma em prática agora para que eu possa ajudar aquela pessoa, aquele ser que está em sofrimento. Como resultado de ações prejudiciais, os recursos do meio ambiente se esgotam, os seres tornam-se indisciplinados e assim por diante. Como resultado do karma, e aqui no sentido coletivo, como resultado do karma da humanidade, os recursos do meio ambiente vão se esgotando, porque é o egoísmo regendo o mundo. Então você vai abusar do planeta, vai faltar recursos, você vai destruir o planeta, vai destruir uma série de vidas, de seres, para obter mais recursos que vão lhe beneficiar a custo dos outros. Então, é uma questão lógica. Se a humanidade é regida pelos kleshas, pelas perturbações, isso vai ter um impacto na vida de todo mundo. Isso é sempre importante da gente lembrar que isso aqui não é só uma questão psicológica, mas é uma questão de como o próprio mundo se configura devido ao poder dos kleshas. O mundo em si não é o samsara, a nossa mente é. Mas como a nossa mente está nesse estado samsárico, a nossa, a dos devas, a dos asuras, a dos fantasmas famintos, a dos animais, como a mente de todos nós está nesse estado, a forma como o planeta, as sociedades, como a vida vai se configurar, vai ser de acordo com esses estados. Vai ser de uma forma perturbada. Então, vão faltar recursos. Vai ter lutas e brigas e guerras, etc., pela sobrevivência, por aquela sobrevivência de si próprio, né? A sobrevivência do eu, a sobrevivência dos meus. E mesmo os coletivos que se formam, eles acabam também reproduzindo esse estado mental. Então, você tem uma nação contra uma outra nação, porque é o poder de avidya, sempre fazendo distinções dessa forma. Isso é meu, isso não é meu. Isso me ameaça, isso me pertence. E eu devo, então, enfrentar aquilo que tenta tirar o que me pertence. Aí cai no jogo do apego e da aversão. Então, como resultado do karma, desse karma negativo, desse tipo de ação, que são as ações guiadas pela ignorância, os recursos do planeta começam a minguar. O meio ambiente começa a ser poluído, começa a ser destruído, porque não há compaixão, não há o cuidado com o outro, não há um senso de interdependência. Quando surgem muitas dessas formas de sofrimento, elas podem ser transformadas no caminho da iluminação, através da intenção e da ação. Então, a questão é como que a gente muda a nossa mente. E hoje a gente vai tocar em muitos pontos que foram da reunião retrasada e da reunião passada também, principalmente da reunião passada. E, inclusive, quem não viu, está no YouTube, que trata justamente da bodhicitta relativa. E hoje a gente vai retomar essa ideia aqui, a importância da bodhicitta relativa nesse processo, que é justamente essa intenção. A intenção, ela tem dois aspectos: transformar a adversidade no caminho da iluminação por meio da bodhicitta relativa e por meio da bodhicitta última. E como aplicar então essa bodhicitta relativa? E aqui ele vai dar dicas, digamos assim, de práticas meditativas, podemos dizer. No passado,
quando experimentávamos o sofrimento, não reconhecíamos o apego a nós mesmos como inimigo. No passado, né? Hoje em dia não somos mais assim, obviamente. Mas então é um exercício meditativo, aquele exercício de pensar, agora acho que caiu a ficha. Então, quando experimentávamos o sofrimento, não reconhecíamos o apego a nós mesmos como inimigo. E não reconhecendo a grande bondade dos seres sencientes, eles sempre eram vistos como os culpados pelo nosso sofrimento. A culpa, ela é sempre do outro, né? O inferno são os outros. Aquilo que o Sartre diria, enfim, um filósofo que não tem nada a ver com o budismo, né, existencialista, etc., materialista e tudo mais, mas ele pegou muito bem esse tipo de mentalidade, né, com essa frase: o inferno são os outros. Então, o problema são sempre os outros. Eu sou sempre uma vítima dos outros, ou os outros são sempre um obstáculo, os outros sempre me atrapalham na minha busca de felicidade em algum momento. Ou os outros estão em desacordo ou em desentendimento. Se todo mundo concordasse comigo, a minha vida seria muito mais fácil. No fundo, é assim como a gente age no mundo, sempre querendo que o nosso eu, e aí vem o klesha, né, do ego inflado, da arrogância, sempre querendo que o nosso eu se infle e domine sobre os demais. E aí vem esses tipos de embate. Então, agora, para destacar o fato de que todo sofrimento é culpa do apego a si mesmo, do apego ao eu, o texto raiz diz: jogue todas as culpas num só. Jogue todas as culpas, não mais nas outras pessoas, ficar catalogando, tal pessoa fez tal coisa comigo, aquela outra pessoa fez tal coisa comigo, minha vida teria sido diferente, eu teria conseguido fazer tal coisa, se aquele fulano não tivesse me atrapalhado, se a configuração do planeta, a geopolítica, não tivesse me atrapalhado e tudo mais, essas coisas realmente acontecem, isso é o karma coletivo, é o karma do planeta, é o karma da nação, etc. Mas pensar que por trás de tudo isso, o grande problema do mundo são os kleshas, são as perturbações. A gente pode tentar mudar o mundo de mil maneiras, e é necessário sempre buscar melhorar o mundo. É necessário que as sociedades avancem sempre, né, rumo de sociedades mais justas, igualitárias, com oportunidades para todos, etc., protegendo o meio ambiente e tudo mais. Até porque isso já mostra uma certa forma de refrear esse impulso do eu de querer controlar tudo e acumular tudo para si. Mas pensar que a causa de tudo isso, por mais que a gente tente mudar o mundo e, e que seja necessário mudar o mundo, diminuir os danos causados, né? Eu acho que essa é é o ponto-chave aqui, diminuir os danos, redução de danos, né? O budismo fala muito dessa ideia de redução de danos. As mudanças na sociedade são necessárias para que os danos sejam reduzidos. Mas o que é que causa esses danos? A gente já teve uma série de sistemas político-econômicos ao longo da história da humanidade. E até hoje no mundo, diferentes países podem variar na forma como organizam as suas sociedades, as suas economias. Mas em todos esses países haverá algum grau de injustiça. Em todos esses países, mesmo nos mais desenvolvidos, ainda assim há um grande senso de insatisfação. E sempre a culpa sendo terceirizada. E por culpa aqui, talvez seja até melhor trocar a palavra culpa, porque aqui, claro, tá naquele sentido de você jogar a culpa do outro, mas no sentido de responsabilizar o outro. Talvez então mudar isso para a palavra responsabilidade. Então, jogue todas as responsabilidades numa só. Assuma a sua responsabilidade perante o seu karma. Tente se transformar. Não fique à mercê das perturbações, dos kleshas, porque eles são a causa do sofrimento. Enquanto estivermos sob o domínio dos kleshas, o mundo vai ser isso que ele é. Sempre precisando de ajustes, de reformas, sempre com muitos conflitos e daí por diante. Não há nada de novo sob o sol.
O Tsongkhapa diz isso no Lamrim nenhuma experiência no samsara é nova. A gente pode achar que coisas que acontecem hoje em dia, ou experiências que a gente busca hoje em dia, são experiências inéditas, novas. Não há esse tipo de ineditismo, porque o tempo é cíclico. Todo o processo kármico, ele é cíclico. E as coisas, elas, de certa forma, repetem, não exatamente da mesma forma. Claro, o passado ele nunca vai se repetir da mesma forma. Mas as experiências que nós temos, o que nós buscamos, os nossos apegos, as nossas aversões, os conflitos que surgem no mundo, é apenas um padrão de condicionamento. E esse padrão, sim, ele está arraigado na nossa mente, nas camadas mais profundas da nossa mente, desde tempos sem início. E a fonte de tudo isso é a ignorância. A fonte de tudo isso é a vidya. Então, jogue todas as culpas numa só. Jogue todas as culpas na ignorância. E assuma a responsabilidade de buscar, então, a sabedoria, de buscar se libertar da ignorância, se libertar do samsara, para mudar o mundo, para auxiliar os outros seres. Qualquer sofrimento que experimentemos é culpa do nosso próprio apego ao eu, do apreço ao eu. E aqui não está falando naquele sentido, que é até um sentido correto, né? De que eu tenho que buscar, eu não posso me odiar, né? Eu tenho que buscar cuidado com a minha mente, com os meus estados mentais, com os sentimentos, com a minha vida, com a minha saúde, com a minha sobrevivência, até aí tá tudo ok. Mas o problema é esse mecanismo de perturbação, que não é um mecanismo meramente individual, porque assim como a mente de todos os seres que estão no Kama Dhatu, nessa esfera do desejo onde nós estamos, que todos os seres que estão no samsara, todos esses seres são afligidos por esse poder do auto-apego, do egoísmo, que é uma derivação do poder da ignorância, é uma derivação de avidya. Então, e essa é a causa raiz do sofrimento, é esse desejo que busca somente agraciar o eu, é esse desejo que é um desejo ignorante. Então, devido ao poder da ignorância, nós estamos num modo de confusão e geramos esse apego ao eu, porque é aquilo com o qual nos identificamos, essa personalidade, esse senso de um indivíduo separado e autônomo, e esse poder da separatividade que é o grande problema. E assim nós agimos de uma forma desarmônica, e como tudo é interdependente, isso gera um karma que reverbera e que vai nos afetar também, porque nós estamos nessa interdependência, embora não consigamos percebê-la. Os outros não são os culpados. A culpa é do nosso próprio apego. Então, essa é a grande questão. Isso, quando a gente lê, parece até simples de entender, né? Mas colocar isso na prática é muito difícil. E aqui, então, tem essa passagem do estilo de vida, do guia do estilo de vida do Bodhisattva, do Shantideva, em que ele diz: se todo o mal dentro do mundo e todos os medos e sofrimentos derivam apenas do apego ao eu, ou seja, desse senso de um eu separado, de um eu inerente, que necessidade tem o eu de tal demônio? Que necessidade eu tenho de reforçar esse tipo de apego, de permitir que esse estado mental me domina? Que necessidade eu tenho de me apegar a esse eu que, em última instância, ele não existe dessa forma que eu acho que ele existe, já que o eu é vazio de existência inerente. A Ana Selle comentou, é um chamado à nossa responsabilidade perante a vida. O Pedro perguntou se teria um vídeo sobre os kleshas no canal. A gente tem no canal tem alguns vídeos, eu não sei se tem com esse título, né? Mas se você for atrás, você vai encontrar alguns vídeos que falam sobre isso. Principalmente vídeos que falam sobre a questão da ignorância, sobre a questão do vazio e do eu, você vai encontrar isso em mais detalhes.
Até porque é um assunto que a gente acaba, na verdade, tocando em toda a reunião, não tem como não tocar nesse assunto. O Pedro perguntou: como meditar para diminuir o apego? Em que posso pensar ou visualizar para diminuir esse apego ao eu e melhorar a minha visão de interdependência? A meditação sobre o vazio. Meditar que, na frase mesmo, eu sou vazio de existência separada. Eu e os fenômenos, ou seja, eu e todas as coisas, somos vazios de existência separada. Medita nessa frase. A cada inspiração e respiração, foca nessa frase e busque ler também textos que vão falar sobre essa questão no budismo Mahayana, esses materiais que a gente estuda aqui. E isso pode parecer algo muito simples, mas isso realmente causa uma transformação. Então, é uma forma de meditar sobre a interdependência. A meditação sobre o vazio é uma meditação sobre a interdependência. Desde tempos sem início, apegamo-nos a um eu que não tem existência inerente, ou seja, que é vazio de existência inerente, que é vazio de existência separada. Para cuidar desse eu, acumulamos o karma de prejudicar os outros e assim por diante. Porque eu me iludo, eu coloco esse eu em primeiro lugar, e eu acabo então prejudicando os outros em benefício do meu próprio eu. É assim que surgem os sofrimentos do samsara, como aqueles dos reinos inferiores, porque isso vai ter consequências kármicas, obviamente. Se eu causo desarmonia, e todos nós causamos, estamos em estado de desarmonia enquanto continuarmos no samsara, é claro que isso se reflete no nosso karma, e por isso também que o planeta é tão desarmônico, porque ele é habitado por seres que estão no samsara. A introdução ao estilo de vida do Bodhisattva do Shantideva, então, vai dizer: ó mente, você passou incontáveis eras perseguindo seus próprios interesses, e ainda assim, este grande esforço te trouxe apenas sofrimento. Então, desde tempos sem início, desde antes de estarmos nessa configuração humana, talvez em vidas anteriores que tivemos em outros kalpas, em outros manvantras, em outros sistemas de mundos, de kalpas anteriores. E mesmo assim, guiados por esse poder da ignorância, passando por eras e eras. Se estamos aqui neste momento no samsara, então é porque a gente já vem nesse processo, sendo guiados pelas perturbações. E ainda assim, este grande esforço, ele não realmente entrega, ele não nos dá, não nos concede aquela meta, aquilo que no fundo nós queremos. Ele traz apenas descontentamento, ele traz insatisfação. Mesmo as coisas boas que vêm, elas não duram muito tempo, elas vão embora. A impermanência é uma marca do samsara. A gente não consegue lidar com ela, porque a gente busca o permanente em meio à impermanência. A gente busca aquilo que seria essencial em meio àquilo que não tem essência, que é o nosso eu, que carece de uma essência individual. Então, a impermanência, o vazio de eu, são marcas do samsara. Mas como a gente não sabe lidar com isso, a gente sofre. Dukkha, o sofrimento, a insatisfação, é a outra marca do samsara. E mesmo coisas, ações que nos trazem uma felicidade egoísta, aqui naquele sentido, uma felicidade mundana, ainda assim, elas não duram muito tempo. E aí vem aquele tipo de sofrimento atrelado à memória, né, o apego ao passado, querer reviver o passado, e não entender que as coisas passam, não entender que estamos realmente fluindo em meio a essa impermanência, enquanto estivermos nesse estado de samsara. Visto
que é o apego ao eu que provoca o sofrimento, devemos encarar esse apego a si mesmo como inimigo. A mente que se apega a um eu, sendo que não há um eu inerente, gerou todo o sofrimento que experimentamos o samsara desde tempos sem início até o presente. É isso que provoca todas as nossas atitudes de inveja para com os superiores, desprezo para com os inferiores e rivalidade para com os iguais. É isso que nos impede de nos libertarmos do samsara e que provoca todo o sofrimento e danos decorrentes da interação humana e não humana também. Como diz a introdução ao Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, este é aquele que centenas de vezes no samsara, na existência cíclica, me fez mal. Agora, lembrando dessas queixas, vou esmagar a sua atitude egoísta. E estou aqui reforçando esse ponto. Esse problema que é o apego ao eu, o auto-apreço, né? E aqui, é claro, é sempre importante reforçar isso. Nenhum texto budista está dizendo para a pessoa virar um panaca. Nenhum texto budista está dizendo para a pessoa aceitar tudo que os outros fazem com ela, porque não, eu me desapego ao meu eu, então os outros podem me maltratar e está tudo bem. Não é nesse sentido. Até o dar a outra face do cristianismo, ele é muito mal interpretado. Mas é no sentido de que você entende que essa sua busca por contentamento, ela se deve a esse apego ao eu. E por causa disso, você causa dano a si e aos outros. E quando os outros também jogam, vomitam as suas perturbações em cima de nós, quando os outros agem de uma forma que possa nos parecer injusta, também é o poder das perturbações. E é claro que tem questões kármicas aqui também, né? O nosso karma e o karma deles, fazendo com que essa corrente de ações negativas, essa corrente de ações não virtuosas, de ações danosas, ela se reproduza, esse ciclo se reproduza. E também o budismo nunca vai dizer que a gente deve ter uma postura passiva, conformista frente ao karma, porque a libertação do samsara é justamente um não conformismo, é justamente não aceitar esse status quo, é justamente buscar dar um basta desse ciclo de repetição. Esse ciclo de repetição de danos, de repetição de sofrimento, de repetição, né, de um poder ilusório que nós temos ao nos apegarmos a esse eu. E esse é o grande drama humano desde tempos sem início. Desde que a humanidade é humanidade, desde que o mundo é mundo. E isso apenas gera sofrimento, essa mente apegada ao eu. Sendo que não há um eu inerente. Isso é sempre importante a gente dizer, porque eu sei, até esses dias no nosso grupo lá, eu vi alguém falando do eu interno, do não sei o quê. No budismo não há espaço para essa ideia de eu superior, eu interno, eu do não sei o que das quantas. Não há um eu inerente no budismo. Isso é importante ter em mente. O eu é vazio de existência inerente. Esse eu individual, ele existe de forma relativa. Ele é um produto da interdependência. E ele existe justamente como uma face dessa multiplicidade. Mas ele não é uma essência indestrutível, não sujeita a mudanças. Se ele não fosse sujeito a mudanças, seria impossível se libertar do samsara. Então, e é justamente o fato de nos apegarmos a essa ideia que faz com que o caminho fique muito difícil e que faz com que fique difícil até buscar entender o vazio. E a gente acaba se apegando a outros caminhos, outros tipos de caminhos que vão dizer que não, nós temos uma partícula indestrutível que é esse nosso eu individual, é o eu maior, o eu em caps lock. E na verdade isso é só uma forma sutil de avidya. É só uma forma sutil da ignorância, que está dizendo, não, tem sim, tem um eu espiritual ali. Vai atrás desse seu eu espiritual, né? Então,
Isso é sempre um ponto essencial para o Dharma. E lembrando que, é claro, né, eu me afilio com uma vertente do budismo que afirma que há sim um Atman. Só que o Atman não é um eu. O Atman não é individual. O Atman não é eu maior nem nada disso. O Atman está além de conceituação e está fora desse jogo do samsara. Não é impermanente, não é sofrimento, é o ser, o puro ser. Mas isso não é o eu. Isso está muito além do eu. O problema é que a gente confunde uma coisa com a outra, porque a gente tem alguma forma de intuição, de sensação, de que há algo que permeia toda a realidade. E algumas tradições vão chamar isso de Deus, outras de Brahman, outras de Atman. Bom, Atman e Brahman vão estar na mesma tradição, mas muitas vezes de formas equivocadas, de formas que vão atribuir isso a um ser personalizado e externo. Ou então que vão achar que isso, na verdade, se confunde com esse próprio senso de eu que eu tenho. Né? Que eu sou, no sentido individual, isso. Né? De fato, eu sou isso. Eu sou o Atman, como os vedantinos diriam. Mas porque não há um eu ali, em instância última. Mas se eu já começo a confundir as coisas, aí vem as sutilezas, as dificuldades de compreender essa linguagem, de lidar com essa linguagem. Mas o fato é que esse apego ao eu é isso que gera esse egoísmo que vai gerar as nossas atitudes de inveja para com os outros, para com aqueles que parecem estar numa posição melhor do que a nossa, os nossos superiores, aqueles que talvez saibam mais de um determinado assunto do que nós. E também um senso de desprezo, um complexo de superioridade para com os inferiores, e uma rivalidade para aqueles que nós identificamos que são mais ou menos iguais a nós, que estão no mesmo patamar. Então, esse senso de competição, isso é um poder desse apego ao eu, isso é um resultado. Isso não foi criado por nenhum sistema econômico, não é um produto da cultura X e a cultura Y não vai ter isso. Não, isso é universal. É universal porque todos os seres têm isso. Todos os seres que estão no samsara têm isso. Mas todos os seres têm isso, mas também, no caso do ser humano, é possível se libertar disso, é possível girar a chave e sair dessa lógica. Porque enquanto ficarmos nisso, será impossível a libertação do samsara. O Diego fez uma pergunta interessante: qual seria a relação entre o Atman e o vazio? Para chegar ao Atman, para chegar à unidade, tem que se esvaziar desse senso equivocado de achar que nós temos existência inerente. Porque o átomo é aquilo que preenche tudo. E não há nada que obstrua esse preenchimento. A mística islâmica, ela é muito boa nisso. A gnosis islâmica, ela é muito boa nisso. Se a gente for ler autores como Ibn Arabi, como Suhrawardi, como Rumi, eles falam muito disso, que para que haja uma compreensão direta, uma união mística com Alá, é necessário antes que a pessoa passe por fana. E o que é fana? Fana, às vezes, é traduzido como a extinção do eu, no sentido de que você se esvazia, o que também em outras escolas ocidentais é chamado de kenosis, kenosis com K. Esse esvaziamento, você percebe que esse eu e essas coisas do mundo fenomênico, que a gente chama de fenômenos do budismo, elas não têm essa concretude aparente, que na verdade elas surgem mediante causas e condições, que na verdade é uma grande multiplicidade interligada, e que por trás disso tudo há uma base que está além, que não é fenomênica, que é supra-fenomênica. E essa base é realmente
a única coisa que é plena de si mesma. A escola Jonan fala bastante disso, inclusive lá no evento que vai ter, né, para quem puder ir, no evento em João Pessoa, que ocorrerá em maio, eu falarei desse assunto. A escola Jonan, então, ela vai falar do vazio de outro. A gente tem o vazio de si, que é esse vazio que vemos enfatizado na maior parte dos textos Mahayana. Ok, você compreende que não há um eu inerente ali. Você compreende que eu e os fenômenos somos interdependentes. Até aí tudo bem. Mas para além disso, há uma base para toda essa vida, para que toda essa vida surja. E essa base é esse vazio de outro, é essa plenitude que preenche tudo. E toda essa multiplicidade, ela surge a partir dessa plenitude. Ela surge nessa matriz, ela surge nesse garba em sânscrito, ou nesse útero cósmico em sânscrito, né? Naqueles processos em que começa a surgir a manifestação e as instâncias de Dzyan vou falar bastante sobre isso. E aí, em todo esse processo de manifestação cósmica, a gente chega nesse nosso plano aqui, que parece bem concreto, né? Mas que a base de tudo isso é a unidade. E essa unidade, ela está além do próprio vazio, ela está além da interdependência, porque ela é pura plenitude. Então, isso é interessante essa pergunta, né? E é importante a gente ter isso em mente, que o eu é vazio de existência inerente, Shunya, o vazio, é a verdade última do eu e dos fenômenos. Mas concomitantemente a isso, Dharmata, a natureza última da realidade, é uma plenitude total, é uma unidade total. E ela não é vazia, ela é cheia. Ela não é impermanente, ela é permanente, ela é pura e daí por diante. E aqui a gente tentando adjetivar o que está além da linguagem, que não pode de fato ser adjetivado, porque está além de qualquer senso de dualidade, está além de qualquer senso de multiplicidade, então está além da própria linguagem também. O D'Alembert comentou, segundo tal, sem o esvaziamento egóico, não pode haver o preenchimento cósmico. Muito bonito isso. E o taoísmo realmente ele fala muito disso, né? Fala muito dessa questão, dessa importância do vazio também. É uma tradição que o vazio é muito enfatizado. A Ismênia comentou, na linguagem teosófica de Blavatsky, se usa os termos de eu superior, com esse conseguir entender o contexto dos sete princípios que ele expõe. Sim, né? E na chave da teosofia, tá bem claro lá que o Atman não é individual, né? Eu superior é um problema de tradução também, um problema de tradução do português, da palavra self em inglês, que ela não necessariamente pode ser eu, ela pode ser um si mesmo, que é uma outra coisa, que está além do senso de eu, um si mesmo que é esse senso de uma realidade última, né? Qual que seria o âmago de tudo, aquele o mesmo de tudo. Quando a gente pensar num pronome, nesse tipo de pronome, esses tipos de pronomes que nos levam para aquilo que seria como um reflexo da realidade. E o Atman, então, sendo esse reflexo de Parabrahman, ou sendo esse reflexo de algo que é imanifesto, né? Mas na manifestação ele se forma presente como esse ser que é um reflexo do um, é o próprio um. Esse Essa linguagem de eu superior aí é um problema da tradução, que aí traduziram self por eu, e aí ficou meio complicado. O Jung, ele vai falar do si mesmo, né? E ele deixa bem claro, não, quando eu falo do si mesmo, eu estou falando do self. O self foi traduzido como si mesmo na linguagem junguiana, né? Porque ele fala do self, que em português traduziram como si mesmo, e tem um livro que ele fala, o Aion, em que ele fala, isso aqui, quando eu uso esse termo, eu não estou falando de um eu pessoal, eu estou falando do Atman, que não é pessoal e não é individual. E o Pedro aqui está insistindo nessa ideia de eu superior. Não tem eu superior, Pedro. Para com isso. Obrigada, Bruno. De nada, de nana.
Então, sempre que ocorre o apego ao eu, um exame profundo mostrará que não há nenhum eu inerente. Ao questionar por que nos apegamos a tal eu, podemos abandonar o apego a si mesmo assim que ele surge. Esforce-se, então, para evitar que esse apego ao alto apreço ocorra novamente no futuro. Como diz a introdução ao Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, o momento em que você poderia me machucar já passou e não está mais aqui. Agora eu te vejo. E onde você vai se esconder? Vou esmagá-lo com toda a sua arrogância. Então, aqui seria uma tomada de consciência. É uma tomada de consciência de alguém que está nesse estado meditativo, que está realmente se aprofundando na ideia de que o eu, na noção de que o eu é vazio de existência inerente. Então, de que não há um eu em análise última. Um exame profundo mostrará isso. Ele está falando da meditação analítica. E aí, Pedro, isso tem a ver com o que você perguntou sobre a gnose. Quem chega na gnose é alguém que já se despiu dessa noção de um eu separado. Porque para chegar a essa gnose, o que na tradição islâmica é chamado de marifa, é necessário fana, é necessário essa extinção do senso de separatividade. Ou para se chegar a dhinana no budismo, são palavras cognatas aqui, dhinana, gnosis, é necessário se esvaziar de eu. Pradna é a sabedoria que compreende o vazio de eu. E é a partir daí que a pessoa se liberta do samsara. É claro que um bodhisattva, quando ele reencarna no mundo, ele vai ter lá um eu que vai ser como um veículo para ele. Mas ele não se identifica com aquilo. Ele entende que aquilo é mais, na verdade, um instrumento. Esse é o grande problema, a gente não perceber que o nosso eu, ele é um instrumento cognitivo para conhecer o mundo e para chegar ao pleno despertar de um Buda. Daqui a muitas e muitas vidas, muitos e muitos kalpas. Mas esse senso de eu, da forma como ele ocorre no ser humano, muito atrelado ao poder de manas, do órgão mental, ele é um instrumento cognitivo e que resulta da formação dos agregados em nós, dos cinco agregados. O problema é que, devido ao poder da ignorância, esse instrumento cognitivo, ele acaba se achando a própria essência de tudo. Então aqui o Shantideva vai dizer, né, aquele momento que você, eu, me controlava, passou. A partir de agora eu te vejo como você é. E aqui está falando de uma meditação analítica, que é a meditação voltada para a sabedoria vipassana. E agora, então, eu te vejo. Você não tem mais como esconder porque eu vou te esmagar. No sentido de que agora eu percebo o que você realmente é. Eu percebo que esse apego é. É um apego a uma coisa que carece de substancialidade, que é um outro termo que a gente vê aí sendo usado às vezes, com uma tradução, um sinônimo da ideia do vazio, né? Ele carece de substancialidade. O eu não é o Atman. O eu não é essa essência individual. Ele surge na inter-relação, ele surge na interdependência. E ele existe dessa forma. Mas quando a gente vai para além disso e vai entender esses mecanismos da causalidade, a gente vê que esse eu aparentemente separado, ele não está lá. E de novo cabe reforçar. O eu ele existe e não existe. Nem inexiste, nem não existe. A gente tem sempre que flexibilizar a nossa mente quando vai lidar com a lógica budista aqui. Porque essas camadas de realidade, elas ocorrem simultaneamente. Tudo é vazio de existência inerente, mas ao mesmo tempo eu estou vendo as coisas aqui bem separadas. Eu estou experimentando a mesa aqui bem separada. Mas, porque eu não consigo ver os átomos, as moléculas, toda a rede de interrelações que fez com que essa mesa viesse à existência nessa configuração que faz com que ela ganhe esse nome, essa designação mesa, e com que ela tenha essa função que ela tem. O Diego Freitas ele perguntou: no caso, o eu seria um instrumento cognitivo, assim como os outros sentidos?
Sim e não, porque ele, digamos assim, ele é aquele instrumento que coordena os sentidos. Ele é um instrumento cognitivo, mas é aquele instrumento que ajuda a traduzir os nossos sentidos. Ou melhor, as experiências que chegam a nós por meio dos sentidos. Porque a gente percebe o mundo por meio dos sentidos, certo? A gente vê coisas, a gente sente cheiros, a gente sabe se uma comida está estragada pelo cheiro dela. A gente sabe se não é bom tocar em alguma coisa, se, sei lá, numa faca afiada, porque ela nos machuca. A gente sabe, pelos nossos sentidos, o que pode ser evitado, de coisas que nos causam um mal mais imediato, né, um mal físico, por exemplo. Mas quando vem para as coisas sutis, o nosso eu ele se confunde um pouco. Ele se confunde sobre aquilo que talvez não seja salutar e aquilo que ele acha que vai nos fazer bem. Então, mas ele é esse instrumento que atua junto com os sentidos e as experiências dos sentidos reforçam também esse senso de eu. E isso tem a ver também com aquela discussão que a gente teve sobre o conceito de alaya vidinana, como que a alaya vidinana também ela é essencial para a produção dessa noção de eu em nós, porque é essa consciência dual, né, o agregado da consciência dual, da consciência de algo, e a consciência de algo, ela opera por meio dos cinco sentidos, mas por meio do sexto sentido, em termos budistas, que é o pensamento, o órgão mental, manas. Então, são essas chamadas seis vijnanas, seis consciências que operam e, ao mesmo tempo, todas atreladas a alaya vijnana, a esse fluxo que é um repositório das sementes, dos samskaras, das tendências, que vão sendo coletadas a partir dessa forma que eu vou construindo o meu senso de eu, dessa forma que eu vou interpretando o mundo e agindo a partir daí. E aqui, então, no próximo, ele diz: assim, uma vez que quaisquer danos que enfrentemos são culpa deste demônio do apego ao eu, devemos fazer tudo o que pudermos para domesticá-lo. Como disse Shaopa, hoje, nesta curta vida, subjugue este demônio, eu imploro. E aí, apelando para a questão da impermanência, que é uma questão essencial aqui, né? Pensando que, já que todo o sofrimento que eu experiencio vem desse autoapreço, desse apego ao senso de eu e dessa visão errônea de achar que eu tenho um eu inerente, devemos fazer tudo para controlar esse nosso senso de eu, para controlar esse apego, domesticá-lo nesse sentido, né? É como se você está numa carruagem e o cavalo lá está solto, está fora de controle. Você tem que domesticar esse cavalo, tem que adestrá-lo, para que você se torne realmente, de fato, o senhor da carruagem. E aí, como disse, então, Opa, um personagem Kadampa, então, né, já que a vida é curta, vamos aproveitar este momento agora para tentar subjugar este eu. É que demônio é uma linguagem simbólica, claro, não está dizendo que o eu é um demônio, nem nada disso. E é coisa de tradução, né? Então, eu imploro, aproveite essa oportunidade da preciosa vida humana, algo que a gente sempre vê sendo reforçado nesses textos. Alguém cujas intenções e ações são direcionadas para garantir o seu próprio bem-estar merece o nome de leigo. Aquela pessoa que ela apenas busca o seu bem-estar pessoal, ela é um leigo aqui. Ela não é ainda um praticante do Dharma, de fato. Enquanto alguém cujas intenções e ações são direcionadas para o benefício dos outros, essa pessoa, esse indivíduo, é digno do nome de um praticante do Dharma. Essa pessoa, de fato, é um praticante do Dharma. Vamos, portanto, evitar o foco somente no nosso próprio bem-estar, se nós quisermos ser praticantes do Dharma, porque essa é a prática essencial do Dharma, é buscar o despertar de bodhicitta, é se voltar para bodhicitta, é se engajar na prática das virtudes, das paramitas.
e assim superar o senso de eu, cultivar a sabedoria, o discernimento. Aí sim a pessoa se torna um verdadeiro praticante do Dharma. E é claro que para isso tem que ter plena atenção, tem que ter uma mente pacificada, uma mente serena também. E adotar então o estilo de vida do Bodhisattva, adotar aquilo que está de acordo com a tradição de Geshe Ben, outro personagem Kadampa que provavelmente enfatizava esses assuntos. Pois foi esse Geshe quem disse: agora segurarei a lança do antídoto no portal da mente. Se eu estiver vigilante, se a mente estiver vigilante, eu estarei vigilante também. Se a mente estiver relaxada, eu estarei relaxado também. Então é naquele sentido que eu tenho que guardar a minha mente, eu tenho que vigiar, segurar a lança do antídoto, eu tenho que estar pronto para, a qualquer momento de qualquer perturbação, eu não me render a, ao poder dessas perturbações. Então, ter vigilância. E nos momentos que for necessário ativar essa vigilância, eu ativarei essa vigilância. Mas nos momentos em que a mente está serena, eu posso ficar sereno também. Eu não preciso ficar me preocupando durante a prática da meditação. Agora eu estou calmo aqui, é melhor eu aplicar um antídoto que não precisa ser aplicado. É uma questão bem técnica e bem lógica aqui, relacionada à prática da meditação, né? Se eu não estou sendo acometido por um sentimento de raiva, alguma memória ruim que aparece na meditação, não tem por que eu querer trazer esse conteúdo para aquele momento da meditação. Eu tenho que manter o foco naquele objeto de meditação que eu determinei antes da prática. E assim eu posso estabilizar a minha mente naquele objeto. A questão de ter foco, de ter uma plena atenção adequada, que é uma questão muito difícil nos dias de hoje, né? Porque as pessoas querem direcionar o foco delas para um milhão de coisas ao mesmo tempo e acabam então desperdiçando energia, perdendo o foco, ficando avoadas, confundindo um assunto com outro, confundindo alhos com bugalhos e daí por diante. Mas a ideia é que a mente ela fique bem focada e fique bem clara. O Pedro perguntou que está lendo um livro do Jung para entender alguns conceitos, né? E perguntando se o conceito do eu do budismo seria semelhante ao do junguiano. Se não, parece bastante. Eu acredito que sim, Pedro. Se bem compreendido, os dois, a filosofia budista e tudo que o Jung apresenta, na verdade, convergem bastante, né? Há uma ideia comum aqui. Até porque o Jung ele tinha essa ligação com o gnosticismo. E então, e o gnosticismo é muito próximo do budismo nesse ponto, né? Eu sempre digo que a tradição, na verdade, mais próxima do budismo é o gnosticismo, se bem compreendido. A diferença é que o budismo ele vai para uma linguagem mais filosófica e, e muito mais também indo para a lógica, para uma linguagem técnica também, e o gnosticismo ele vai para uma linguagem mais simbólica, mais mitológica. Mas são tradições muito próximas, né? E o Jung ele vai estudar, vai beber bastante da tradição gnóstica. Então é inegável que haja muitos pontos em comum aqui entre as duas visões, e como elas podem se complementar de forma muito positiva também, para quem estuda as duas. Ver o apego ao eu como inimigo e evitá-lo é o que Shaopa chamou de o Dharma de exorcizar o demônio. Então, buscar exorcizar esse apego ao eu, buscar exorcizar esse poder das perturbações, esse modo perturbado de estar no mundo. Buscar... E como que a gente exorciza isso? Aplicando os antídotos. E parte desse caminho inclui, claro, cultivar as virtudes, cultivar as paramitas. Tudo isso faz parte desse caminho da transmutação mental, da transformação mental, para que possamos considerar o apego ao eu como inimigo e, em vez disso, abraçar a bondade amorosa para com os outros seres, porque essa é a base do Lojong, essa é a meta do Lojong, é transmutar o egoísmo em altruísmo.
Para isso, medite na grande bondade de todos. Medite na bondade de todos os seres. O budismo ele tem um lado que vai falar bastante, né, dessa questão do karma negativo e tudo mais, mas tem esse outro aspecto que é importante, de não pensar que só eu sou uma boa pessoa e os outros seres são péssimos. E é claro que aqui não é para virar uma pessoa ingênua. Muito pelo contrário, também não é a proposta budista, e acho que isso é muito óbvio pelo que a gente vê aqui. Não é virar uma pessoa ingênua, não é virar poliana, mas pensar que o potencial de bondade está em todos os seres, e essa bondade dos outros, ela sempre nos beneficia de alguma forma. Assim como a nossa bondade também beneficia os outros seres de alguma forma. De um modo geral, todos os seres foram nossos gentis pais no decorrer no decorrer de tempos sem início. Eles foram, portanto, muito gentis conosco no passado. Além disso, a obtenção da iluminação insuperável também depende dos seres sencientes. Quem é o objeto da nossa compaixão? São os seres, todos os seres. A iluminação ela se dá na dependência dos seres sencientes. Isso os textos budistas sempre vão enfatizar. Você não se ilumina, não se torna um Buda sem bodhicitta, sem compaixão. E a compaixão ela é algo que se volta para o outro. Então tem que ter um outro aí na história. E pensar, né, aquela ideia que a gente vê em muitos textos budistas, essa proposta de meditação, visualizar todos os seres que existem como tendo sido nossas mães, nossos pais, ou grandes amigos, pessoas que cuidaram, seres que cuidaram de nós em vidas passadas, ou então que poderão ser isso no futuro. E por isso ter esse senso de que, na verdade, a nossa vida, isso tem tudo a ver com a interdependência. A gente não existe isoladamente. A nossa vida, ela depende do todo. A nossa vida, ela depende de todos os seres. Dado que as qualidades de um Buda são adquiridas na dependência tanto dos seres comuns quanto dos Budas, que sentido há em honrar apenas os Budas? Embora não se respeite esses seres comuns. Não adianta fazer puja, não adianta fazer oferendas, não adianta posar de monge budista, ou até mesmo ser um monge budista, e ficar falando toda hora na importância de honrar os Budas, etc., mas ter desprezo pelas outras pessoas, ter desprezo pelos outros seres. Então, essa pessoa não é um real praticante do Dharma. Apreciar os outros seres é dito em alguns textos que, inclusive, é mais importante do que apreciar os próprios Budas, do que fazer oferendas, digamos assim, para os Budas. Porque é justamente na dependência dos seres que é possível a libertação. E porque são os seres aqueles que precisam ser ajudados. Os Budas apontam, ensinam o caminho. Para alguém que treina para alcançar o estado de Buda, os Budas e os seres sencientes são iguais na extensão de sua bondade. Também pensar que todos os seres são Budas em potencial, que a natureza Buda indestrutível, ela está presente em todos os seres. O Atman está presente em todos os seres. Devemos, portanto, cultivar imenso amor e compaixão pelos seres sencientes. Devemos assumir a sua negatividade e seu sofrimento, aquele ponto que a gente viu na reunião passada, e dar-lhes a nossa felicidade e a nossa virtude. Então, aquela ideia de que eu assumo essa responsabilidade para auxiliar os outros seres. E por que os seres têm essa grande bondade? Pensando justamente que a nossa vida está intricadamente ligada à dos outros seres, já que somos interdependentes, que é essa mesma ideia de que eles foram os nossos pais em vidas anteriores. Se encontrarmos
pessoas prejudiciais ou seres não humanos em particular, consideremos como estes malfeitores têm sido repetidamente a nossa mãe ao longo de tempos sem início. É um exercício meditativo aqui. É óbvio que ele não está falando para tomar isso literalmente. Quem toma tudo literalmente não está preparado para estudar esoterismo, nem ocultismo, nem dharma, nem nada. A gente tem sempre que pensar aqui que o estudo de qualquer tradição espiritual ele exige uma dose de hermenêutica e uma dose também de entender, de entendimento acerca do que é simbólico e do que não é simbólico. Então, naquela época, fazendo esse exercício meditativo aqui, naquela época, eles não se esquivavam de ações prejudiciais, esses seres que foram as nossas mães. Eles não se esquivavam do sofrimento e da fofoca para garantir o nosso bem-estar. Isso lhes trouxe várias formas de sofrimento do samsara. Aqui está no sentido de que, para que eu, como filho desse ser, pudesse sobreviver, essa mãe e esse pai teve que cometer ações negativas. Acabou cometendo ações negativas, né? Incorreu em fofoca, porque aí vem a questão da competição, uma família contra outra. Cometeu ações prejudiciais que causaram sofrimento a outros, para que o seu filho tivesse um lugar ao sol. Né? Isso é o que acontece no mundo. As famílias vão reproduzindo esse senso de avidia. Então, cada um quer priorizar o seu. O- eu, a minha família, por eles eu tenho compaixão. E para eles eu faço tudo. Inclusive, eu passo por cima dos outros, se necessário. Então, devido a isso, sofrimento foi gerado. Isso lhes trouxe várias formas de sofrimento no samsara. E agora, através do poder da ilusão, do poder da confusão, eles não nos reconhecem, eles não percebem, porque a mente, ela não tem a capacidade, devido ao poder dos kleshas, das perturbações, ela não se lembra dos vínculos kármicos do passado. Elas não se lembram desses queridos parentes do passado, digamos assim. Elas veem aquela pessoa apenas como você não é minha família nessa vida, você não é meu amigo nessa vida. Então saia da minha frente, senão eu vou pisar em você. Se necessário, eu vou te derrubar para conseguir aquilo que eu quero e para beneficiar aqueles que eu quero beneficiar. E, na verdade, inspirados pelo próprio mau karma que esse tipo de pensamento gera, que já é um karma da mente, e as ações que decorrem disso, verbais e de corpo, eles cometem o ato negativo de nos prejudicar, o que só os levará a mais sofrimento no futuro. Considere, portanto, como eles suportaram o sofrimento por muito tempo, por nossa causa, e como continuarão a fazê-lo no futuro. E cultive intensa compaixão por eles. Pense, no passado, eu só lhes fiz mal, porque por minha causa eles incorreram em uma série de ações negativas. A gente pode pensar em alguns exemplos no nosso mundo. Muitas vezes, quando a gente vê pessoas cometendo crimes e falam, mas eu cometi esse crime em nome daquela pessoa, porque eu precisava ajudar aquela pessoa. Eu fiz tal coisa, ou até quando são aqueles casos, né, de corrupção na política, não, mas eu fiz isso em nome de uma causa maior, eu fiz isso para beneficiar alguém de alguma forma, né, eu roubei dali para dar para aquele outro lado. Então, e isso é a história da humanidade, que ocorre em diferentes níveis das diferentes sociedades humanas. Então aqui é girar a chave, é não pensar que, essas pessoas fizeram isso, que me fez mal, mas é pensar que eu fui a causa desse mal. Então agora eu dissiparei toda a sua dor, porque eu fui a causa dessas pessoas terem caído em renascimentos inferiores, terem gerado um mau karma para si. E agora, então, eu dissiparei
toda a sua dor e trarei o seu benefício. Eu levarei para elas o benefício do Dharma, eu levarei para elas o benefício das virtudes, eu ofertarei, oferecerei isso para elas. Uma conduta de acordo com o estilo de vida do Bodhisattva. Em relação à dor delas, ao mau karma delas, eu terei apenas compaixão. E não me afetarei pelas ações negativas que elas incorrerem contra mim, porque essas ações são resultados do karma. E se eu me tornei o objeto dessas ações negativas, eu me tornei a causa de mais karma negativo que incorrerá sobre elas. Eu me tornei a causa do renascimento inferior delas. Então, cabe eu não alimentar isso. Medite então intensamente sobre Tonglen, dar e receber. Eu aceito o sofrimento dos seres no meu coração e eu devolvo a minha virtude para eles. Eu devolvo a compaixão. Eu aceito a raiva dos outros contra mim no meu coração e eu devolvo compaixão. Só não vai dizer isso para alguém que está, né, com raiva de você no momento que a pessoa vai ficar ainda com mais raiva, né? Imagina. Tem uma pessoa lá gritando contigo e aí você fala: pode gritar, eu aceito essa sua raiva e eu devolvo com compaixão. Só vai deixar a pessoa com mais raiva ainda. Mas a questão é ter essa atitude mental de entender que somos todos interdependentes. E as pessoas são todas perturbadas em algum nível e medida, inclusive nós próprios. Mas como a gente pode tentar mudar a nossa percepção do mundo e a nossa percepção acerca dos seres para tentar então viver de uma forma mais interdependente, porque esse simbolismo da mãe, dos seres como sendo as nossas mães, é justamente para dar essa ideia. E no fundo tem uma relação aí com o vazio, já que o vazio é interdependente. Porque nas relações familiares é muito claro a questão da interdependência. Né? Você é lá criança, você precisa da sua mãe para te dar comida, da sua mãe ou de quem cuida de você, da mãe, do pai, precisa de alguém que te sustente, né? Você precisa cumprir com algumas obrigações para que aquela dinâmica familiar funcione. Então, é uma dinâmica que dá para perceber bastante a interdependência. Inclusive, se tiver um problema, seja um problema menor ou um problema grave, aquilo destrói toda aquela família. Então, é um jeito de pensar nos seres como uma grande família. E a partir daí, agir com esse senso de responsabilidade, de que eu tenho que ajudar a minha família. Algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Por hora, acho que não, então eu vou. Vamos continuar aqui. Faça tudo o que puder para beneficiar diretamente os seres visíveis, como outros humanos, como cães, né, como animais aqui em geral. Ele só deu um exemplo, mas os animais em geral. Mesmo que você não possa fazer isso, mesmo que você esteja impossibilitado de poder ajudar as pessoas de uma forma mais direta, talvez também elas não queiram sua ajuda. Isso deve ser respeitado. Gere a intenção, né? Isso tem a ver com a bodhicitta relativa, a bodhicitta intencional. Gere um estado mental. Deseje, ao invés de desejar coisas apenas para si próprio, ou apenas coisas que vão te dar sensações boas, deseje a felicidade para os outros. Deseje que eles possam se libertar do sofrimento. Deseje que eles possam obter a felicidade, que eles possam alcançar rapidamente a iluminação. Faça esta aspiração sincera e até mesmo recite-a em voz alta, que todos os seres possam se libertar do sofrimento, que todos os seres possam alcançar a felicidade, que todos os seres possam rapidamente alcançar a iluminação. Gere a intenção de quaisquer atos virtuosos que você realize de agora em diante,
serão para o bem deles, serão para o bem desses seres. Pensando de novo nessa grande família, nessa teia interdependente. Então, ele estava falando dos seres visíveis. Agora ele vai falar dos seres invisíveis. E se estivermos sendo atacados por seres invisíveis, e isso acontece. Se o malfeitor for um deus, um deva, essa é uma palavra complicada de traduzir, né? Tradicionalmente se traduz por Deus, mas há várias classes de devas. Alguns não muito elevados e há outros bastante elevados. Ou um espírito, aqui mais no sentido de um elemental, os chamados espíritos da natureza, que o budismo vai falar também, ou fantasmas famintos, também eu imagino que possa talvez estar incluído ali, né? Que são já esses seres que são como parasitas astrais que vampirizam os outros. Então, pense num passado remoto, desde tempos sem início, eu consumi a sua carne e o seu sangue. No sentido de que eu possa ter sido um desses tipos de classes de seres que tentam vampirizar o ser humano. Porque isso tem, né? Não é à toa que, inclusive no próprio budismo, há ritos de exorcismo, etc., para afastar essas influências. Até porque se a gente está muito perturbado, a gente pode virar um para-raio para esses tipos de influências, né? Nós podemos ficar obsediados. Então, no passado remoto, desde tempo sem início, eu consumia a sua carne e o seu sangue, significando aqui que eu me alimentava da energia desses seres. Isso aqui também pode estar ligado até à questão de ritos que não são adequados, né? Em que há práticas de sacrifício de animais, em que se oferta sangue. Só o que vai aparecer nesse tipo de rito é porcaria, né? Só seres inferiores que vão aparecer, que são esses que se alimentam dessas substâncias, que se vitalizam por meio dessas substâncias e que depois vão cobrar o preço por isso. Vão cobrar o preço daquilo que você pediu em troca desse sacrifício. Então, no passado remoto, desde tempo sem início, eu consumi a sua carne e o seu sangue. Então, agora, em troca, ofereço a você a minha própria carne, o meu sangue, e assim por diante. Aqui, como eu falei, é uma técnica meditativa, não está falando para invocar nenhum desses seres e fazer isso. Mas é uma técnica para você não ter medo desses seres, não ficar se preocupando com isso. Para fazer essa, girar a chave aqui também. Porque se você está suscetível a esses ataques, é uma questão kármica e tem a ver com as perturbações, tem a ver com apego, com aversão, com raiva, com ressentimento, tem a ver com a ignorância, com a avidya. Um bodhisattva, um Buda, eles são imunes a esses seres. Esses seres não podem atacá-los, porque eles estão além das perturbações. Então não há mais uma afinidade sutil, a gente pode pensar aqui, né, pensando em termos de, digamos assim, um magnetismo oculto, não há mais afinidade que permita que esses seres os ataquem. Muito pelo contrário, esses seres, eles se prostram diante de Budas e Bodhisattvas, porque eles ganham consciência do que eles realmente são. Então, disseque mentalmente o seu corpo, na presença do malfeitor, né, na presença desses seres, imaginando aqui numa prática meditativa. Disseque esse seu corpo, né? Veja o seu corpo, remova a pele do seu corpo, veja os ossos, veja a bile, veja a medula, veja os órgãos, veja o sangue, veja tudo isso. E entregue-o pensando: toma, é seu. E até mesmo dizendo em voz alta: coma a minha carne e meus ossos, beba o meu sangue. Considere que a fome e a sede do malfeitor são pacificadas através do consumo da sua carne. A bem-aventurança não adulterada, então, ela preenche o seu corpo e a sua mente, porque agora você se despiu desse apego ao corpo. E eles dominam, dessa forma, a dupla bodhicitta. Dessa forma, quem faz esse tipo
Quem entende o que esse tipo de prática significa, e tudo isso aqui é simbólico, gente, vamos reforçar aqui o ponto. Como eu falei, não é para fazer isso de fato, não é para tomar para o literal, mas é pensar o que que significa isso. Quer dizer, então, que essa pessoa, ela entende que a sua função enquanto um ser vivo que busca o Dharma é servir a todos os seres sem distinção. É servir a natureza, e quem serve a natureza se torna um mestre da natureza. Imagine que você oferece o seu corpo a todos os deuses e espíritos que consomem carne e sangue da mesma maneira, e que todos ficam satisfeitos, felizes e virtuosos. Então, fazer esse exercício, né, não entrar no conflito. Você quer? Então toma isso, né? E eu não me importo mais com isso, porque o meu foco é o benefício de todos os seres. O meu foco aqui já não é mais o apego ao eu. É um exercício meditativo que pode parecer estranho para a gente, né? Assim como tem outros aí que às vezes aparecem nos textos que podem parecer um pouquinho esquisitos, um pouquinho estranhos, mas é sempre ensejando essa ideia de que um bodhisattva, ele é um servo dos outros. Um bodhisattva, ele não é o dono do seu corpo. Embora, na verdade, ele é aquele que é de fato livre, ao contrário de nós. Mas ele é livre justamente porque ele serve aos outros. E não há mais um apego ao eu e às perturbações que fazem com que ele entre nesse jogo do karma negativo, do jogo do karma como um todo. O Pedro perguntou: elementais são como jeans das tradições islâmicas? Sim, a gente poderia fazer essa relação com os jeans. Não, eles não são apenas da nossa estrutura psicológica, eles são seres que estão aí na natureza e que podem ser invocados, pode haver interações com eles, eles podem causar uma bela bagunça, inclusive, nesses tipos de interações, porque eles são seres muito voláteis, né, a gente pode dizer. Assim, uma vez que todas as falhas surgem do autoapreço, e aqui de novo aquela ideia, né, de não jogar a culpa em ninguém, não falar que eu fiz tal coisa porque eu estava sendo obsediado. Não, eu fiz tal coisa porque em algum momento eu tomei essa decisão. Eu podia estar sendo obsediado de fato, mas a decisão em última análise, ela foi minha. Então, a culpa é do apego ao eu. A culpa não é de seres sobrenaturais, a culpa não é das outras pessoas, etc. A culpa é do apego ao eu. Então, reconheça as falhas que surgem do autoapreço, desse apego ao eu, e reconheça-o como inimigo. E uma vez que todos os benefícios e felicidade vêm dos seres sencientes, veja-os como aliados próximos e faça tudo o que puder para ajudá-los. Porque não há iluminação sem auxiliar os seres. Logo, eles são os nossos aliados. São aqueles que realmente permitem o que a gente sinta o êxtase, alcance o êxtase da compaixão, o êxtase de bodhicitta. Então, como disse Langri Tangpa, não importa quais textos profundos do Dharma eu consulto, acho que a mensagem é a mesma. Todas as falhas são próprias, se relacionam ao eu, e todas as qualidades pertencem aos meus irmãos e irmãs, isto é, a todos os seres, que é essa ideia do Tonglen. Eu trago para o meu coração essas falhas, eu foco nessas falhas e eu as transmuto e ofereço para os outros seres a virtude e não faço parte desse jogo de conflitos e competição e o que quer que seja, que apenas reforça esses padrões de comportamento não saudáveis, né? Padrões de comportamento samsáricos. Dado este ponto crucial, a única conclusão é que devemos dar todos os lucros e vitórias aos outros, dedicar os lucros aqui que ele fala, lucros não materiais, mas toda a boa fortuna, entre aspas, as boas sementes kármicas, ou melhor, o resultado das boas sementes kármicas, devemos dedicar aos outros, porque são as atitudes compassivas, generosas,
com sabedoria, harmônicas, com uma atenção adequada, são, e com uma energia virtuosa adequada, são essas ações que vão gerar um bom karma. E essas ações, elas se voltam sempre para os outros seres. Então, dedicar os frutos das boas ações aos outros seres. Dado este ponto crucial, a única conclusão é que devemos dar todos os lucros e vitórias aos outros e assumir todas as perdas e derrotas sobre nós mesmos. E esse é o treinamento para quem quer seguir de fato um caminho espiritual, uma via espiritual. O Pedro comentou do Jung, né? O Jung fala da individuação. Quem fica projetando problemas nos outros está fugindo da sua responsabilidade para consigo mesmo. Não vai conseguir se individuar. E no caso do Dharma é a mesma coisa. Se a pessoa fica terceirizando sempre a culpa e os problemas, ela não vai conseguir se libertar do samsara. Uma hora ela tem que entender que tudo está de acordo com a lei kármica. E a questão, então, é a gente não se conformar com esse status quo e buscar mudar. E essa mudança ela é interna. E a partir daí, então, a forma como agiremos no mundo será diferente. E a gente vai se libertando desses ciclos de comportamentos repetitivos, vida após vida. Então, esse foi o início da parte 3. A gente vai ver mais dessa parte na próxima reunião. A gente continua com a segunda parte do terceiro ponto Lojong, que é transformando as adversidades no caminho para a iluminação. Faltou o S aqui, né? Vou corrigir isso depois. Mas então a gente vai se aprofundar mais nesse tópico, né? Porque afinal estamos em meio às adversidades aqui, internas e externas, e é necessário saber lidar com elas e transformá-las numa oportunidade para a prática do Dharma.